Olá, gente! Nessa nova aula a gente vai falar um pouco da diferença de ideias e oportunidades. Vocês já pararam para pensar que novas ideias de negócio às vezes parecem que têm que ser únicas? Quando a gente está falando de inovação, de empreendedorismo, será que isso é verdade? Pensem assim, alguns exemplos, né? Então, muitas vezes a gente fala do Uber, né? Que trouxe uma inovação, do iFood, né? Que trouxe uma inovação. Muitas vezes a gente vai falar no contexto de eventos, né? Das empresas, por exemplo, que começaram a fazer os eventos híbridos, né? Mas a gente precisa pensar se essa inovação ela precisa ser algo que completamente diferente do que já existia ou se não, se existem outros conceitos para a gente entender inovação. Além disso, a gente precisa pensar assim, será que quando a gente olha, né, o contexto, por exemplo, do nosso bairro, então às vezes abre uma esmalteria em gel, às vezes tem um rapper novo, ou um fornecedor de bottoms, né, na nossa área de eventos, alguém que faça um chup-chup gourmet, que faça fotografias com drones. Será que essas pessoas, elas são inovadoras? Será que elas são empreendedoras, né? Então, acho que é importante a gente dizer aqui que o que importa, né, é o empreendedor usar a sua ideia, seja ela inédita ou não, da maneira que vai transformar essa ideia num produto ou num serviço que vai atender uma necessidade ali naquela, né, naquela comunidade de clientes e que faça a empresa crescer. Então, essa inovação, ela não necessariamente precisa ser inédita, algo que não, né, não existia antes. Às vezes é uma forma de fazer diferente, algo que você trouxe, né, de diferencial ali no seu produto ou serviço, mas algo que impulsione esse crescimento, né, da empresa. O que acontece é que muitas vezes, né, aos empreendedores, eles batem muita cabeça, né, gente? Então, acerta, erra, né? E quando a gente está falando de inovação, a gente tem que ter essa perspectiva de que é normal errar. E que você vai errar e depois você vai começar de novo e, né, e vai acertando com o tempo, né? É difícil a gente pensar que alguém nasceu pronto, né? Então, os empreendedores de primeira viagem muitas vezes cometem alguns erros. Então, vou citar aqui, né, alguns. Então, a pessoa acha, a minha ideia é revolucionária, meu produto é único e não possui concorrentes, mas eu não posso falar do que se trata. Então, é aquela pessoa que, tipo assim, ela constrói tudo ali dentro da cabeça dela, né? Ela tem tudo planejado, que a ideia é maravilhosa e tal, mas ela não comenta com ninguém. Então, assim, ela não consegue fazer uma pesquisa de mercado, porque ela não pode falar com ninguém daquela ideia, né? E se você não fala com as pessoas, é difícil você amadurecer uma ideia, porque às vezes você está conversando com alguém e a pessoa fala, nossa, mas você pensou que você poderia fazer isso, poderia mudar aquilo, talvez isso aqui não esteja legal e tal. E às vezes essas mudanças incrementais, né, são mudanças que vão melhorar ali o seu produto quando você vai colocar ele no mercado. Então, essa ideia de que você não pode falar nada com ninguém, né, é um dos primeiros erros. Então, a ideia que você tem. A ideia, você tem uma ideia, fica engraçado, né, gente? Então, quando você tem uma ideia, né, você precisa testar essa ideia, né, o seu conceito de negócio. Então, a gente falou ali, por exemplo, das fotografias com drone, né? Vamos supor que você esteja na área de eventos aí, querendo fornecer serviços de fotografia, né, para eventos sociais e tal, e queira usar drones, né, para fornecer essas fotografias para os seus clientes. Então vamos pensar assim, né? Deixa eu testar essa ideia. Deixa eu conversar ali com quem poderia ser meus potenciais clientes. Então, assim, se eu já sou fotógrafo, deixa eu conversar, né, com os noivos que eu estou atendendo e ver se isso seria uma demanda deles, né? Às vezes eu tenho contato com outros fotógrafos, né, que já são mais experientes, eu poderia conversar com esses fotógrafos. Posso conversar com os meus amigos próximos, minha família. Gente, se eu tivesse, né,
uma fotografia com drone no seu casamento, olha, ia aumentar um pouquinho o custo, mas olha como que isso seria legal e tal, você pagaria por isso e tal, você ia, né, algo que faz sentido para você e tudo. Então são coisas que às vezes a gente vai conversando, né? E vai tendo acesso aí a informações numa ideia de testar, né? O que, que seria esse negócio para saber se ele, né, tem futuro ou não. Outra coisa também, né, gente? Então o que conta não é você ser o primeiro a pensar. Tive uma ideia maravilhosa, sou gênio, né? Mas eu não coloquei essa ideia em prática. E aí apareceu uma pessoa que identificou essa necessidade no mercado, entendeu como que ele poderia, né, atender essa necessidade e fez isso antes que todo mundo. Essa pessoa, né, ela aproveitou uma oportunidade. Então, você tem uma ideia, mas você não colocar ela em prática, não testar essa ideia, ela não vai, né, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, por isso que a gente fala, né? Você tem que conversar com outras pessoas e tudo, mas você também tem que saber aproveitar as janelas de oportunidade, né? Então, tá no momento de eu tentar colocar essa empresa, né, em ação e tal, e as pessoas querem o serviço que eu, né, for fornecer, então converse com as pessoas, mas se você percebeu que há uma janela que as pessoas querem, que é um momento propício, já coloque em prática, né? Porque não adianta ter essa ideia revolucionária guardada na gaveta, tá? Então, assim, alguns passos básicos, né? Então, eu tenho uma ideia. Então, deixa eu fazer essas perguntas, né? Uma reflexão, né? Você com você mesmo, né? E também para os sócios, né? Para outras pessoas que estão mais próximas de vocês que podem te ajudar a pensar. Então, assim, quais são os clientes que vão comprar isso que eu estou oferecendo no mercado? Então, eu, por exemplo, né, fiquei pensando assim, a gente tem um contexto na área de eventos, é uma característica que há muita contratação, né, de freelancer para trabalhar em eventos, então naqueles posso ajudar, né, no, né, credenciamento, recepção, eventos grandes de congressos, festivais, né, a contratação muito, né, na nossa área de freelancer. E muitas vezes, né, os freelancers eles não têm um treinamento, né? Às vezes o produtor de eventos ele não consegue fazer um processo seletivo, né, que considere competências dessa pessoa, que considere funções que ela vai desempenhar. Muitas vezes tem que trabalhar até voluntário, né? Então é um problema, né? É um gargalo na nossa área, né? A gente precisa desenvolver, aproveitar melhor as funções que essas pessoas que vão ser contratadas em massa ali como freela, né, vão fazer, mas a gente às vezes não dá conta de fazer esse processo seletivo, né, que seja um processo adequado e tal. Então isso é um gargalo, é um problema para nossa área de eventos. Será que a gente pode pensar numa empresa que pode oferecer algum tipo de produto ou serviço que vá acabar com esse problema e fazer com que as empresas de eventos consigam que os seus freelancers né, desenvolvam certas competências, desenvolvam certas funções, né, e sem ele gastar tanto tempo com seleção, por exemplo? Então, esse é né, um problema da nossa área, uma pergunta. Então, será que as empresas de eventos comprariam uma solução para isso? E aí, que tipo de solução que é essa? Né? Eu posso estar falando de uma empresa que vai colocar no mercado um processo de treinamento para o evento online. Então, essa empresa vai criar uma maquete 3D do evento e vai mostrar onde é cada coisa do evento. Vai ter uma parte que vai contar a história ali daquele evento, tudo online para que aquele freela, na hora que ele for contratado, ele receba aquele pack, né? Um vídeo, né, um curso com perguntas ali rapidamente do evento para que eles tenham um treinamento mínimo, né, para ele saber o que ele vai fazer naquele evento, por que ele está ali, né? Ou eu vou criar uma empresa que ela vai fazer um mapeamento na cidade ali das competências de todos os freelas. Então eu vou entender quem que tem competência ali, é mais comunicativo, é mais ágil,
é a pessoa que fica mais ágil, mais assim no backstage ali, ou a pessoa que está mais à frente de cerimonial e fica mais confortável com a exposição, né, da figura dela, aquela outra que é mais trabalha ali né, no tênis, né, na correria, palpa toda a obra, sobe escada, pega a fita durex, sai colando o que precisa e tal, resolve os problemas. Então assim, eu fazer um levantamento com essas pessoas. Posso criar um aplicativo, por exemplo, para disponibilizar isso para as empresas de eventos, ou eu posso ter uma empresa que só faz essas indicações mesmo, né? Uma subcontratação e tal. Não sei, né? São possibilidades, mas vamos supor que eu tenha esse problema e tenha optado lá pela primeira opção, tá? Do curso de um treinamento para fila, que vai ser um curso que vai ser desenvolvido para cada, né, para cada evento que vai ser criado. Então eu tenho que pensar qual que é o tamanho do mercado, né, atual. Então, quantas empresas de eventos existem que poderiam comprar esse produto? Quantos eventos que elas fazem? Eventos, né, de grande porte que demandariam isso que elas fazem no ano. Então vamos pensar assim, aqui em Brasília a gente vai ter quantas empresas, né? A gente tem, né, o Na Praia, a gente tem a Influ, né, o grupo Influ faz carnaval no parque, faz o Coma, tem Capital Motor Week, né? Então a gente tem alguns grandes eventos aí. Então, quantas são essas empresas, né? Enquanto, né, que a gente poderia pensar nesse sentido de reais, né, que essas empresas poderiam gastar nesse sentido com esse produto. Então, esse mercado, né, esse número de clientes aí, isso está em alta, as empresas de eventos estão crescendo nesse segmento, né, de fazer grandes eventos, ou está em baixa? Se a gente pensar no contexto da pandemia, por exemplo, estava em baixa, né, a gente não estava podendo fazer grandes eventos, grandes aglomerações. Agora está uma coisa assim, né, mais ou menos, né, porque não está crescendo demais, porque a pandemia sempre fica essa coisa de corre risco de voltar, né, e tal. Quem são os concorrentes, né? Os nossos concorrentes. Então, assim, eu estou oferecendo um produto que não existe no mercado, mas eu posso ter concorrentes indiretos, né? Então, esse dinheiro ali, né, de treinamento, por exemplo, por meio desse vídeo e tal, ele está concorrendo com o quê, né? E aí eu tenho que pensar sempre, né, assim, essa ideia que eu estou tendo agora, ela está no momento certo? Então, assim, ela está no momento em que estão sendo feitos, né, grandes festivais, né, tá nesse momento. A experiência no ramo, né, ela pode ser um diferencial. Então, eu posso fazer sociedade, por exemplo, com pessoas que já têm experiência em grandes eventos, porque a gente vai conseguir pensar melhor esse atendimento dessa demanda, né? Saber o que necessariamente que é gargalo, né? A gente pode falar também que a gente tem que estar sempre aberto para, né, para novas ideias, e para isso a gente tem que estar sempre buscando novas informações. Então a gente tem algumas demandas hoje, né, por sustentabilidade, lixo zero, por inclusão das pessoas, né, com deficiência, inclusive, né, nessa parte, não só como público do evento, mas pessoas que estão trabalhando. Então, eu teria que pensar, por exemplo, que uma adaptação desse material meu de treinamento também que fosse inclusivo, né? Com audiodescrição, com janela de libras, né? Então, assim, a gente vai conversando e vai agregando aí, né, informações nesse produto que a gente está montando. E aí, a gente, para que a gente consiga, né, ver essa ideia mesmo, né, testar essa ideia, ver se essa ideia está no momento de ser colocada em prática, a gente pode fazer um brainstorm, né, que é uma técnica onde você reúne várias pessoas e essas pessoas vão conversando, dando ideias sobre aquilo. Para fazer o brainstorm, a ideia é que todo mundo tenha liberdade para falar. E às vezes vai ter coisas que vão surgir nesse brainstorm que você não vai aproveitar, mas não tem problema, deixa todo mundo falar o que, né, o que vai vir na mente. O brainstorm, a tradução é uma tempestade de ideias.
Então você não pode criticar a ideia do outro, essa ideia não. Não, todo mundo tem que ficar livre para poder falar, para poder propor, mesmo que a princípio, né, possa parecer absurdo alguma ideia que vai surgir ali. E você vai fazendo rodadas, né? Então, uma rodada todo mundo vai e fala, coloca uma ideia. Depois todo mundo vai e faz outra rodada, coloca outra ideia. Aí a pessoa pode incrementar, então alguém deu uma ideia, a outra pessoa tem algo para incrementar na ideia da pessoa, né? E vai fazendo isso. A ideia é que não haja ninguém que domine esse brainstorm, porque às vezes tem aquela pessoa que, né, que fala mais e tal. Então, assim, é que todo mundo tem essa oportunidade de falar. E às vezes dessas técnicas você consegue construir bem, né, essa ideia do produto. Outra forma de você gerar ideias, né? Então é conversar com todo mundo, né? Conversa com a pessoa, assim, né? Desde aquela pessoa que tá ali limpando, por exemplo, que às vezes você passa e nem dá bom dia, então assim, são, né, pessoas de todos os níveis, todas as classes, todas as idades. Você tem que ser uma pessoa eclética nesse sentido para você conseguir encontrar aí oportunidades, né? Esteja, né, atento, né, ao que está sendo colocado, né, em termos de novidades, né? Às vezes pode ter até algo que esteja com patente, alguma tecnologia para ser usada na área, né? Tem que ficar atento aos acontecimentos sociais, né? As tendências, o que está acontecendo na região, preferência da população, mudança de estilo, padrão de vida, hábitos das pessoas, né? Então, assim, a gente tem um grupo de pessoas que durante um bom tempo, né, se divertia em espaços fechados, né? Depois uma tendência para as pessoas se divertirem em espaços abertos. Isso muda para a área de eventos, né? Então muda todo um contexto dos produtos que a gente pode, né, produtos e serviços que a gente pode oferecer. Muitas vezes as instituições, né, universidades, institutos, IFB, outras empresas também costumam fazer alguns espaços de inovação, né, para discussão de ideias, laboratórios de inovação, tem feiras de negócios, então caminhar por esses espaços para poder encontrar aí possibilidades, né? Congressos, conferências da área estão sempre discutindo alguma coisa nova das associações. A gente tem um evento da BEOC, né, que é um evento que é muito grande, que acontece, né, nacional, é muito interessante. Tem evento da Albraf, a gente tem vários eventos aí, né? Eventos na área de cerimonial, de casamento, né? Tem um concept. Então, são eventos que muitas vezes trazem novidades, né? Para se ficar atento, se pensar e tentar ver se surge alguma ideia e pensar um problema que precisa ser solucionado e a partir disso ter uma ideia, né? Então, a gente teve essa ideia, a gente tem que avaliar a oportunidade, né? O momento ali, né, de colocar essa ideia em prática. Então, a gente tem que sempre pensar que mercado que essa ideia atende, que retorno econômico que eu posso ter, quais vantagens competitivas, né, que essa ideia trará para o negócio. Quem é a equipe, né, que vai fazer isso, né? Uma equipe está capacitada, essa equipe existe, né? E até que ponto esse empreendedor está comprometido com o negócio? Ele tem outro trabalho? Isso vai ser a principal fonte de renda dele? Como que é isso? Então, por fim, a gente tem que sempre pensar, existe um problema para ser resolvido? Como eu coloquei lá atrás, a gente tem esse problema da questão do freela na área de eventos, né? Existe um produto ou serviço que solucionará esse problema? Eu coloquei aí algumas possibilidades. É possível identificar com clareza os potenciais clientes? Então a gente teria que pegar essas principais empresas e testar, perguntar para elas sobre essas possibilidades que eu coloquei aqui e saber se eles, né, têm interesse, se é isso mesmo, se isso, por exemplo, eu estou pensando nos grandes eventos, mas será que isso é aplicável aos pequenos eventos? Será que isso é aplicável em larga escala no Brasil inteiro, né, naquela cidadezinha que só tem uma empresa de eventos? Né? Então, isso é aplicável, né? Eu tô identificando os clientes corretos. Às vezes eu estou pensando só na empresa grande, mas às vezes aquela outra empresa menor também, ela seja atendida. Não sei, a gente teria que conversar para saber, né? Então, será possível implantar efetivamente uma estratégia de marketing e vendas, né? Então,
como que eu vou vender esse produto, né? E o que que eu vou, né? Qual que vai ser o custo disso, como que eu vou colocar isso à venda. E a janela de oportunidades está aberta, né? As pessoas estão abertas a adquirir esse produto e serviço. Isso realmente vai fazer diferença na vida delas? Porque pode ser que não faça, pode ser que elas não vejam sentido naquilo, né? Uma vez a gente fez uma pesquisa de mercado, era sobre um software na área de eventos, e aí, assim, já estava tudo meio encaminhado para a construção do software, mas a pesquisa indicou que as empresas não tinham interesse. As que já usavam software já usavam, e as outras não tinham interesse em adquirir e tal. Então, assim, naquele momento, para aquele produto, a janela não estava, né, não estava aberta. Então, a gente tem que pensar sempre isso. E a gente tem que pensar também sobre as oportunidades na internet, né? Então, muitas vezes, né, a gente fica pensando assim, eu quero ficar rico em um ano, né? E na verdade a gente tem que pensar a lógica, né, que é como que a gente vai gerar receita, que é o recurso que entra na empresa, e quais os custos, né, para gerar essas receitas. Então, quais os custos para colocar esse negócio para funcionar. E é para isso que tanto o Canvas, quanto o modelo de negócios, quanto o plano de negócios serve, para que a gente consiga estruturar, a gente saber em que a gente vai gastar e o quanto que a gente tem potencial para receber, para a gente saber se essa ideia é viável ou não. E isso a gente pode fazer, né, pensando no modelo de negócio, usando a internet, né, pensar numa coisa híbrida, né, que a gente possa ter serviços, né, para ser prestados, ser vendidos tanto pela internet quanto fisicamente, presencialmente, mas a gente, né, deixar de pensar na internet só com modelos puramente virtuais, mas pensar sempre nessa possibilidade de uma associação, né? Então, às vezes eu quero montar um cerimonial, por exemplo, e como que eu posso fazer isso também colocando na internet, né? Então, a gente melhorar aí as nossas ideias, incrementando com as questões, né, virtuais e híbridas. Aqui estão algumas referências, né, para vocês que quiserem ler um pouco mais sobre essa questão das ideias e oportunidades. O capítulo 3 e 4 do Dornelas e esse outro livro que eu coloquei aqui de Salim Silva também no capítulo 3, todos na biblioteca do IFB.